a aorta aqui, artéria pulmonar, veia cava superior, um pedacinho da minha cava inferior com um pouquinho de contraste, o contraste está entrando ainda pela veia, né? E aí a gente vê aqui o tamanho do coração e olha o tamanho dessa parede do ventrículo. Aí você vê a galera que gosta de bombar aí, ó, marombar, está esquecendo que está hipertrofiando o músculo cardíaco também. Não tem nada de saudável, não sei, nada de saudável. Tem que ter o meio termo do negócio. Pode fazer uma pesquisa. Me mostra a média de idade dos últimos 20 Mr. Olímpico. Mr. Universo. Aí vou te falar, se eu estou mentindo. Morre tudo novo de hipertrofia, de insuficiência cardíaca. Arnold Schwarzenegger só está vivo porque ele é bilionário. E tem quantas cirurgias cardíacas nas costas já? 3. Já operou 3 vezes já o coração. 3. Ele trocou válvula, trata de insuficiência cardíaca. Não tem nada de saudável no excesso. Né? Mas também aproveitar para poder ficar sem fazer nada. Você falou, não malhar não, porque, né? Não fazer nada. Vou tomar energético com bombom. Boa, e também não pode, viu, gente? Café da manhã, almoço de jantar, energético com bombom, vocês vão fazer uma dor o corpo de uma vez por Pegou no flagra. Eu te queria contar um paciente, né? Você depois então um cartão. Então, aí ó, olha o tamanho desse coração, pessoal. Estou falando de cardiomegalia, né? Olha o tamanho desse coração. Uma maneira que a gente avalia, então, é o índice cardiotorácico, né? A gente mede aqui o coração, mede o tamanho do tórax. Se tiver mais de 50% do tórax, a gente fala que é cardiomegalia. E olha aqui, ó, outro parâmetro que a gente olha no perfil é se ele está encostando no externo. A tomografia, isso é a informação que a gente dá, inclusive, lá. Quantos centímetros que o coração está no externo, quantos centímetros que a aorta está no externo. Quanto mais próximo do externo, maior é o órgão. 74 anos, sexo feminino com dispneia. O que a gente olha? Hã? Isso. Primeira coisa que chama a atenção nesse exame, que já é uma cola pra gente, é que aquelas pacientes têm um marca-passo. Quem usa marca-passo é porque está na moda, não, né, gente? Tem um problema, né? Probleminha. Só dispneia. E você viu esse raio-x ali agora. É os pedidos de exame que chegam para mim lá que vocês mandam. Raio-x de tórax, motivo. Controle. Aí eu pergunto assim, engoliu o controle? Controle do quê? Raio-x de tórax, inspeção. Raio-x de tórax, dor. Perder a aula que era importante para vocês dois agora, cara. Aí chega assim mesmo. Mas aí eu olho esse raio-x e eu já tenho 1 milhão de informações que o cara me deu, né? Já sei que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, que usa marca-passo, que tem arritmia, né? Olha o tamanho do coração dele, olha o diâmetro crânio-caudal desse tórax, né? E eu vejo esse pulmão aí desse jeito e eu já olho, né? Vejo ali seios costofênicos, cardiofênicos, acompanho o diastino, e dá para ter uma noção do que está rolando, né? Vejo que tem um padrão de imagem do pulmão, né? E aí, o que você acha que está acontecendo? Uma congestão pulmonar, né? O padrão intersticial. Mas não quer dizer que é pneumonia. Pode ser uma pneumonia? Pode. Vou depender de quê? Vai depender do laboratório, né? Da febre, que esse paciente falou que teve ou não teve, da história da tosse, do contato, etc. Então, essa trama, olha só a trama vascular, como é que ela fica
fica mais evidente. Aqui só não está igual aqui, porque o coração está formando. Na região pélvica, os vasos são todos muito evidentes, tá vendo? E eu começo a ter ó, os vasos superiores mais evidentes, tá vendo? Eu não chego a ter uma cefalização dos vasos, quando tem a cefalização, esse brancão aqui fica todo para cima. Aqui no caso, eu estou começando a encher de baixo para cima, e até esse seio costofilíaco esquerdo aqui, ó, ele está obliterado. Começou a juntar ali aqui. Com esse coração grande e esse marca-passo, ó, dentro das opções que a gente tem na mão aqui, eu ficaria com congestão pulmonar. Não. Oi? Agora eu sair tranquilo. Na opção, mas se não tivesse esse aqui, a gente estivesse avaliando o paciente de verdade. Se tivesse febre, eu pensaria não ter um nível artificial. Sim, eu acho que é a história clínica que vai dizer. Eu só ainda normal. Você vai ficar normal? Não, tem que ser uma cabaça e tal. Assim. Eu entendi que se eu for dar mais qualidade, então está mais evidente, mas. Sim, não, aqui não, olha só. Esse raio-x não está normal. Esse raio-x tem padrão intersticial. É o padrão intersticial. Isso podia ser um pneumonia viral? Podia ser uma pneumonia viral. Vai depender da história clínica do laboratório dele. Aí é o padrão intersticial, aí é por espino. Aqui ensinando a medir o risco cardiothorácico, você mede o coração, mede a caixa torácica, se passar de 50%, cardiomegalia. Aqui é um paciente de 70 anos com dispneia acentuada, estava deitada, subiram, fez o raio-x. E a gente viu isso aí no raio-x. Aqui sim, o que nós estamos vendo aqui? Olha só. Olha a vascularização, como é que está aqui, olha a diferença disso. Olha isso aqui. Melhorou? O vaso está todo congesto para cima. Aqui tem a inversão da trama. Aqui tem isso tudo. A inversão da trama muscular está aqui, ó. Essas linhas A e de Kelly, a gente não dá para ver direito, não. Vou mostrar para vocês na tomografia. Ela tem essa consolidação perilar, que nada mais nada menos é o alvéolo cheio de líquido, de conteúdo. A etiologia desse conteúdo eu vou levar em consideração para a história. Né? O edema agudo fica assim. Na realidade não tinha que existir raio-x de edema agudo, né? Aí o diagnóstico de edema agudo é e você trata e ele é. Mas esse aqui é um edema agudo. Derrame pleural, tem cefalização do vaso, tem essa consolidação perilar, é encharcadíssimo. Outro caso aí de insuficiência cardíaca, se a gente olhar a técnica desse exame, vai ver que ele está muito penetrado, o coração quase não aparece, né? Muito raio. Temos o marca-passo também, mostrando que vocês têm uma cardiopatia, um coração grande, e tem a trama vascular, ó, padrão intersticial difuso, né? Também é um raio-x de congestão pulmonar também. Então aqui eu tenho um tipo de congestão pulmonar, aqui um outro grau de congestão pulmonar, aqui não tem nada, e aqui um outro grau. Aqui na tomografia a gente consegue ver, ó, essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, é o espessamento interceptal, que essa é a evidência da linha A e B, que é o que acontece na evidência do raio-x, também dá para ver, é mais difícil, mas dá para ver, é o espessamento da cisura, é o edema que faz isso. E aqui, olha só, como é que o padrão na parte superior está muito mais congesto do que inferior, tá vendo? Isso aqui é uma cefalização dos vasos. E olha só o tamanho desse coração. Janela de pulmão. Aqui é uma janela pulmonar. Não é para ver o coração, é para ver o pulmão. Para ver o parente pulmonar. Olha aqui, líquido, derrame pleural aqui, espessamento do septo, o vidro
posto. Aqui, ó, uma insuficiência cardíaca, já a fase já bem evoluída, coração grandão, ó, derrame pleural à esquerda, derrame pleural à direita, menor à esquerda, maior à direita, com uma atividade compressiva aqui embaixo. E o líquido pleural vindo aqui, ó, para lateral e para a cisura. Olha lá a cisura ali. A carga negativa, ela está entubada, inclusive o paciente. E esse paciente aqui, esse caso aí, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem de vocês aqui já acompanhou um dia, pelo menos, de CTI? Olha para o lado, gente. Levanta a mão para já acompanhou. Olha para o lado, hein? Olhou? Baixa a mão aí. Vocês estão no 8º período da época. O último período teórico do médico. A partir de agora, internado. Eu vou falar, vocês sabem que eu brinco, puxo a orelha, às vezes brincando e tal, mas eu estou falando sério com vocês agora. A diferença do cara que é juiz federal e o cara que não é nada são só as horas a menos que o outro, dormiu a menos que o outro. O cara que dedicou, estudou a mais, ele vai passar e vai ser alguém diferenciado na vida. O cara que só dormiu e ficou lá na hora que a formiguinha estava ralando, estava cantando musiquinha, não vai conseguir colher esses frutos aí. Então agora, pessoal, não é brincadeira não. Um sábado, um domingo, um feriado, os momentos tranquilos, esses 25% de falta que vocês têm direito aí, né, os bilhetinhos escritos nesses carteiros, é para isso. Vocês queimar com essas coisas, acompanhando o pessoal no CTI. E eu fico aqui falando aqui disso que eu vou falar agora, mas se ninguém nunca viu, é muito mais difícil de entender a coisa acontecer. Aí o cara que fecha o olho assim, fala, pô, aquele paciente leito 10 de quarta-feira, cara, é isso aí. Pô, aquele carnaval lá, eu vi 2 assim, fixa. Passou o aperto ali sozinho é uma coisa. Ver alguém passar o aperto e aprender é outra coisa. Né? Então, ó, quase ninguém. No 8º período, não teve vivência com CTI. Ah, professor, Valência não oferece pra gente isso. Cara, eu falo com todo mundo, sem medo. Essa faculdade aqui, se fosse do Rio, em Belo Horizonte, até em Juiz de Fora, ela não ia ser a melhor do Brasil, não. Ela ia ser a melhor da América Latina. Porque com a estrutura que ela tem aqui, com esses laboratórios, o centro de simulação realística daqui, não é para conversa para poder ir marketing, não. Ele é o melhor da América Latina, gente. Não tem igual esse no Chile, na Argentina, no Equador, na Bolívia, nem no Brasil. No Brasil, gente, eu tenho uma faculdade federal particular que tem um centro de simulação igual esse de vocês aqui. Eu conto nos dedos as faculdades na região que tem um hospital escola. Agora, quais são as deficiências que tem aqui? As deficiências da regionalização da cidade, pô. Uma cidade pequena, não tem nem 100 mil habitantes aqui, tem? Não. 70 e poucos mil habitantes, não é referência de nada, não passa rodovia grande aqui. Quem tem que vir aqui tem que vir a Valença, o cara não está aqui, não é passagem de ninguém, entendeu? Então é claro que não vai ter politrauma aqui, é claro que ninguém faz trombolítico aqui, não mora nem neurocirurgião aqui na cidade, é pequenininho. Então as deficiências que tem é da cidade, não é da faculdade. E o objetivo da faculdade de medicina hoje em dia é formar médico generalista, né? Formar especialista. Só que se vocês não correrem atrás dessas deficiências, vocês vão ficar com elas com vocês. Quem vai passar perto são vocês. Ah, professor, mas no Rio de Janeiro. O que tem? Duvido se não tivesse uma internet lá, não dava um jeito de ir. Então pega um BlaBlaCar aqui, ó, e vai pro Rio, pega um cara com o professor, acompanha o plantão lá na sexta-feira à noite. Eu duvido que vocês não conhecem quem já formou. Vocês estão aqui no 8º período. Vocês têm conhecimento de 6 anos para frente. 3 que está rolando ainda e os outros 3 que já formaram, vocês conhecem todo mundo, gente. Um monte de médico formado que vocês conhecem, que vocês podem ligar para o cara, e você está dando plantão aonde? Pô, cara, estou no Saracuruna. Que dia que você dá plantão? Sábado, 24 horas. O paciente acompanha, pode. Pega um carona aqui, bota o dedão lá assim e vai, não precisa nem jogar para tomar banho. Vai, acompanha e volta.
Estou falando sério. Daqui uns anos vocês vão lembrar o que eu estou falando aqui. Então vamos para esse caso. Paciente com faciente necrosante, fasciite necrosante, né? Com sepsis, insuficiência renal, que evoluiu com insuficiência respiratória aguda e precisou de ventilação mecânica. O que aconteceu aqui? O cara tinha um foco infeccioso grave, que é uma infecção da face muscular, dependente de onde for, seja na perna, seja na barriga, nas costas. A bactéria entrou, anaeróbia, que entrou aí entre o músculo, a face muscular, e começou a fazer a infecção. Essa infecção, a bactéria, gente, ela vai dobrando as colônias. Não é assim, eu tenho uma, aí ela vira 2, aí ela vira 4, aí ela vira 8, aí ela vira 16, é exponencial. O negócio é sinistro. Velocidade de evolução, a gente não consegue acompanhar. O sistema imunológico tem que ter reserva. Se ele não tiver, ele não combate. Aí o cara vai ter um estresse muito grande do sistema imunológico para combater isso aqui, não consegue, e aí a gente entra naquele ativo serial killer que nós temos aí, dentro da gente, o serial killer que sai matando todo mundo. E aí a gente abre o quadro de sepse, que é uma inflamação, uma resposta inflamatória do nosso sistema imunológico generalizada, que leva a uma insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda não tem competência de o rim para de filtrar e o paciente começa a ficar encharcado. Além do edema, do processo inflamatório, inclusive que acontece no pulmão. E aí o paciente abre um quadro de insuficiência respiratória, precisa ser entubado, e na hora que a gente faz a imagem de raio-x, a gente vê isso. Vou adiantar aqui para vocês. O cara foi entubado agora. Entubei e fiz raio-x para controle de tubo. O que a gente está vendo aí? Vocês conseguem ver que tem um monte de algodonadas, parece um monte de bolinha de algodão, tá vendo? E distribuição difusa, sem predileção para lugar nenhum. Difuso. Isso é isso aqui, ó. Essa resposta inflamatória da sepsis generalizada, que é a SARA. Oi? Também faz. Não, mas na raio-x não dá para diferenciar, né? E o êmbolo séptico, ele vai para um ponto específico, né? Solta o êmbolo, o vaso num lugar específico. Aqui, olha só. É uma resposta inflamatória difusa. Isso aqui no CTI, gente, é a cada 10 você tem 12. Todo mundo que evoluir com sepsis, o CTI está entubado, vai ficar assim. É a coisa corriqueira. Não dá para confundir com edema pulmonar? Ah, com edema. Eu estou tentando não confundir, não estou conseguindo. Não. O negócio até pode ter feito também o edema por causa da insuficiência renal dele aqui. Mas o motivo disso tudo é o processo inflamatório difuso. Uhum. E o edema pulmonar, o padrão não é alveolar, ele é padrão intersticial. O padrão aqui é o quê? Alveolar. Olha o padrão alveolar aqui, gente. Olha o botãozinho. Olha os alvéolos, dando para ver os alvéolos. O intersticial é aquele monte de risquinho, ó. O padrão alveolar. Tudo de líquido. Inflamatório. Inflamatório. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui com o septo expressado, a consolidação formando. Não quer dizer que ele nem infeccioso ainda. É resposta inflamatória. Ó. O vidro fosco, tá vendo? Líquido começando a acumular aqui. Isso é uma catástrofe. E ó, para morrer, basta só a gente começar a querer complicar dependendo da idade. O tratamento, ele é 100%. Né? Para ser 100%, ele tem que ser 100% de quem está tratando e 100% do paciente. O que nós temos? Se eu der 100% do recurso que eu tiver, antibiótico, ventilação mecânica, cuidado intensivo, tubo, acesso,
mas o paciente não conseguir responder porque ele não tem mais resposta imunológica para isso, o dele ficou insuficiente. O meu só representa 50%, eu dando meu gasto todo é 50%. 50% não tira ninguém do buraco, não. Tem que ser no mínimo 70%. 60% você vai ficar capenga. É por isso que a gente perde a guerra. Se isso não acontecesse, ninguém morria. O cara é milionário, ele investe, compra o recurso e vai, não depende dele. E quando a pessoa morre disso aqui, ela que falhou. Que ela não conseguiu responder ao tratamento, porque não tinha reserva mais para isso. E é assim, ó, é ação em cadeia. Vem infecção, aí o rim para, vai sepsis, aí o rim para, aí você usa a amina porque fica hipotenso, a amina piora mais a função renal, aí o coração piora a função, eu dou uma droga para piorar a função cardíaca, aí eu pioro mais ainda a função renal, aí o sistema imunológico deprime mais, aí eu tenho infecção oportunista, aí eu vou funcionar um acesso, faço um pneumotórax, e aí o negócio vai degringolar. Aí eu faço hemodiálise, aí o paciente choca na hemodiálise, aí a gente faz volume, aí o volume encharca mais. É uma arte trabalhar com terapia intensiva, é difícil você fazer esse raciocínio clínico, porque tudo é deletério. Tudo é deletério, tudo tem seu preço. Às vezes você está tratando uma bactéria lá multiresistente com antibiótico, que é nefrotóxico, entra com tazocina, você começa a cair a função renal, aí você começa a manejar a função renal dele, você não pode tirar um antibiótico, aí ele vai com hemodiálise, e assim vai. Difícil. Então, quando a gente tiver consolidação bilateral, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. De edema pulmonar, de síndrome do desconforto respiratório do atum, de hemorragia alveolar, de pneumonia. Inclusive, ele pode evoluir com isso aqui também, quando fica grave. Começa a ter hemorragia disseminada, difusa, por incompetência mesmo vascular, que é gerada por causa do processo da sepsis. Vai explorar o sangue, está sangrando todo mundo lá. É por isso, hemorragia alveolar. Aí o alvéolo enche de sangue. 72 anos, sexo feminino, dor torácica de forte intensidade, com irradiação para o membro superior esquerdo, sudorese e o eletro sem alterações. Na hora que chegou. Chega um paciente desse aí, qual que é a sua primeira hipótese diagnóstica? Infarto. Síndrome coronariana aguda. Precisa ser infarto, né? Pode ser angina, mas beleza. E aí? Aí nós vamos ficar curvando esse paciente aí, usando enzima, fazendo eletroseriado, e pronto, acabou? Qual o método que faz parte da dor torácica que me diz respeito? Para que a gente faz um raio-x de tórax na dor torácica? Fazer diagnóstico diferencial com o quê? Ruptura de esôfago é uma. Pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax. Dissecção de aorta. Pé. Taponamento. Mas você está vendo raio-x, né? Mas pé você pode testar um direto, mas agudo eu já ensinei para vocês. Vai ver? Agudíssimo. Você vai ver se dá um raio-x. Já teve portal de vento, portal de flecha. O máximo que você vai ver lá é aquela oliveria focal, máximo. Então, a gente tem que descartar pneumonia, pneumotórax, atelectasia, derrame pleural. Descartar não, ver se existe, pode ser um diagnóstico diferencial. Então, a gente sempre faz a raio-x de tórax na dor torácica, e todo mundo esquece. Todo mundo se dá satisfeito com o eletro e enzima e todo mundo esquece do raio-x de tórax. Quando a gente faz esse raio-x de tórax aí, a gente vê isso, ó. O que vocês estão vendo? O que está vendo aí? Como é que a gente avalia isso? Hein, gente? Semiologia de exame. Vai avaliar por onde? Você começa de fora para dentro, olha os seios cardiofrênicos,
Costofrênico, você vai olhar assim o eixo cardíaco, aqui câncer, tira pulmonar, você vai falar um lado com o outro. O que está de diferente aí? O diastema está alargado, né? O coração parece um pouquinho maior, o coração está alargado. E aí, a gente faz então a tomografia para ver o que está acontecendo. Olha isso que a gente está vendo. Na frente é uma dissecção de aorta. Aqui eu tenho um flap intimal. A gente tem aqui a luz verdadeira, a luz falsa. Olha só, o contraste está na aorta aqui com a mesma concentração daqui. Ó. É aqui onde o sangue está passando de verdade. E aqui onde ele está dissecando. E esse meio caminho ali é a íntima. Está sendo dissecado. Aí é agudíssimo. É agudíssimo. E aí, por quê? Porque se fosse crônico, isso aqui estaria coagulado, aí vira um trombo e aí o contraste não mistura ali. Então, a situação que está acontecendo, né? E olha só o tamanho do diâmetro dessa aorta. Com mais de 3 centímetros, a gente sabe que isso aqui é uma dilatação, então, um aneurisma de aorta, dissecante, né? Dissecou. Ele não está roto, mas ele está com a dissecção. Isso causa problema, porque ele está indo sangue para os vasos do braço ali. Isso que eu vou saber. Isso é o ponto de que está passando também. Não é importante você fazer essa tomografia. Se rompe o aneurisma de aorta torácica, dificilmente esse paciente, você pode ver com pesquisa que você acha exame disso. Difícil, grave. Rompe e o cara morre, sanguina, ele morre. Qual que é a resposta do flap? Flap intimal. O aneurisma roto bloqueado é quando rompe, faz o hematoma em volta e aí o hematoma de volta bloqueia. O trombo mural é quando você está coagulado. O extravasamente contrário é quando rompe e o contraste está vazando. E o flap intimal é quando você tem um aneurisma que está na roupa, circulando sem ruptura. E está agudo. A gente só vê esse flap intimal na fase agudíssima. A anterior era largamento? Aqui você vai falar alargamento mediastino. Aí o tipo do alargamento é esse. E ó, a importância de a gente pensar na dissecção. A importância de a gente pensar na dissecção, gente. Se você mandar para mim aqueles exames de dor, e a gente fizer a tomografia sem contraste, se eu não tiver desconfiado que é uma dissecção, vê aqui a dissecção sem contraste? Não vê. Eu preciso do contraste para ver essa dissecção. Eu vou ver a luz falsa, a luz verdadeira, vou ver isso aqui. É isso aqui que a gente fala. Isso aí. Isso, você está vendo um plano diferente, mais de cima, né? Está acompanhando a crosta da horta. E a gente faz a classificação, então, dessa dissecção de aorta. Eu não preciso que vocês decorem. Só tem que saber que existe. Essa classificação isso cai na própria residência. Não na minha. De residência cai. Aí está falando aí, essa classificação de Stanford e a de Baker. Stanford A e B, o A, onde A só vai pegar a aorta ascendente e o arco aórtico, e o B a aorta descendente. Ou seja, sai do coração, faz a voltinha A. Se desceu, B. E a de Baker eu consigo dividir já em 3 classificações. A aorta ascendente e descendente, pegou tudo, é 1. Pegou só a aorta ascendente, 2. E apenas a aorta ascendente, 3. Isso é importante para definir se vai ser a cirurgia vascular ou se vai ser a cardiovascular que vai intervir. Quanto mais próximo do coração, o serviço é do cirurgião cardiovascular. Quanto mais longe do coração, o serviço é do cirurgião vascular. E aí o prognóstico. O prognóstico também, né? Se você pegar uma dissecção de aorta na descendente, é muito menos grave do que uma na ascendente, que está pegando os vasos nobres ali, vão sendo secados também. Né? Aqui, por exemplo, ó, é só um aneurisma de aorta. Não tem dissecção, não tem trombo, não tem flap.
O vaso é íntegro, mas dilatado. Olha só no raio-x como é que fica isso. Olha só a aorta montando em cima da coluna, né? O limite dela é a coluna. Ela está em cima da coluna. Olha aqui no AP, no PA, né? Como é que a gente visualiza essa aorta. Lembra lá que tinha a silhueta do coração? Olha aí como é que fica. Olha o tamanho dessa aorta. A gente faz a reconstrução aqui na sonografia, né? A gente consegue ver direitinho os lugares onde estão mais ectasiados, onde tem as estenoses, né? Isso aqui é importante para fazer a programação cirúrgica. Se vai fazer uma cirurgia, se vai colocar uma prótese, que medida que essa prótese tem que ter. Eu consigo pegar essa imagem e fazer um modelo 3D, e esse modelo 3D vai para a fábrica de prótese, eles conseguem fabricar uma prótese sob medida para esse paciente, colocando lá, ó, aqui saiu o tronco braquicefálico, aqui saiu a carote pequena esquerda, aqui saiu o subclaro, aí tanto centímetro tem a diafragma, agora saiu aqui a aorta, saiu o tronco celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, ilíacas. Aí manda medida, tudo certinho para a fábrica, o pessoal fabrica já com as fenestras a medida certa para aquele paciente, e o pessoal da endovascular implanta, salvando os orifícios todos e reforçando a estrutura para não deixar ela romper. R$1 milhão só que custa essa aí. 1 milhão. Depende do segmento. Eu mandei vocês guardarem na cabeça de vocês que até 3 era normal. Mas isso varia, tá? Tem 3.3, 3.1, 3.35, mas eu guardo 3. Acima de 3 a gente fala que tá. Para falar que é aneurisma, tem que estar acima de 5. Aqui então, ó, é um aneurisma com trombo, tá vendo? Então ele tem um aneurisma, está com trombo, mas não tem ruptura, tá vendo? Então ele está com um aneurisma, com um trombo mural, que a gente fala, mas não está ruptura. Isso aqui é a cirurgia eletiva para resolver. Olha como é que aparece lá no exame, né, no raio-x, e aqui a tomografia de mostrando o trombo na hora mesmo. 48 anos, sexo masculino com dispneia, dessaturação, desnaturação. Eu admito que quebrou. Nem é célula. O cara está ali desaturando, depois colocou uma sede central. O que a gente precisa fazer para ele? Raio-x, o que está mostrando o raio-x? Um pneumotórax, a ausência da trama, o risco ali. Pneumotórax. A gente vê lá o acesso e vejo o pneumotórax. Eu consigo usar o raio-x para avaliar o posicionamento do catéter, né? Perfil AP, vejo o catéter direitinho onde está. Ou o pessoal da hemodiálise, ou o paciente